partir do versículo 5. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é a luz, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não vivemos na verdade. Mas, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Obrigado, Ana. Como é possível permanecer? Segunda mensagem da série. Você aqui já foi reconhecido na sua naturalidade em outro lugar por causa do seu sotaque e do seu jeito? Todos, praticamente. Quem é aqui gaúcho, fora do estado, aqui já foi reconhecido como alguém gaúcho? Levanta a mão. Quem é de fora e foi reconhecido. E o pessoal de fora aqui já foi reconhecido? Você não é daqui, né? Já ouviu essa? Quem aqui não é do Rio Grande do Sul? Levanta a mão. Olha aí, ó, quase metade do auditório. Quem não é de Carlos Barbosa? Levanta a mão. Bem mais da metade do auditório. Às vezes acontece das pessoas perceberem quem você é, né? Que você é um pouco diferente, mas às vezes não acertam bem o local, né? Às vezes você está lá em outro estado e você começa a falar e agir. Ah, você é do Sul, né? É lá de Curitiba? Não, eu sou da Serra, sou de Caxias, sou de Carlos Barbosa, eu sou de Bento. Eles não gostam que as pessoas errem. O pessoal do Nordeste, vocês são baiano? Não, pelo sotaque de vocês. Não, cara, é bem diferente, não tem nada a ver com o baiano. Eu sou do Rio Grande do Norte, e vai diferenciando. O pessoal é Minas, tu é do interior de São Paulo. Não, tem diferença. Tem diferença entre as semelhanças. E a gente às vezes não gosta de ser confundido. Por quê? Porque a gente não gosta? Porque isso mexe com a nossa identidade. Não, eu não sou quem você está pensando que eu sou. A gente fala brincando assim, né, que se exalta, mas a gente gosta de saber exatamente de onde ou quem a gente é. Será que as pessoas que você convive sabem de onde você é a partir do seu estilo de vida, do seu sotaque, do seu jeito de viver? E eu não estou mais falando do Rio Grande do Sul ou do seu estado natal. João vai trazer nessa carta recursos que nos permitem checar quem conheceu de fato e tem comunhão com Jesus. Hoje em dia muitas pessoas se dizem cristãos, se dizem evangélicos, mas quem é cristão de verdade? Será que é só no meu jeito de falar ou de me vestir que vai determinar se eu sou um cristão? Será que é o lugar que eu vou no domingo que me define como cristão? Hoje, na segunda mensagem da série Check-up, nós veremos que quem é discípulo de Jesus, embora ainda peque, anda na luz. Quem é discípulo de Jesus, anda na sua luz, embora ainda peque. Você tem uma caneta, tem um papel aí, vai anotando a mensagem. Você que anota a mensagem, você está muito na frente que não anota, aprende, memoriza, vai lembrando e Deus vai agindo na sua mente através das suas anotações. Então não desperdice a oportunidade de riscar a sua Bíblia, anotar e também ter um papelzinho extra ali. Nós temos um bloquinho de notas ali que você pode usar. Tem outros 2 tipos ali, você pode pegar gratuitamente o bloquinho, aquele caderninho maior, para anotar as mensagens. Nós vimos na primeira mensagem, domingo passado, que o propósito da carta era saber, o que crer e para que crer. E nós vimos que Jesus Cristo, Deus eterno, encarnou como homem, assumindo a nossa forma, tendo parte conosco, para que nós pudéssemos ter parte na sua natureza divina.
e comunhão com Ele, e alegria na vida, que começa aqui com Ele. Mas como se mantém essa comunhão com Jesus? Como se mantém a comunhão? O versículo 5 que nós lemos diz: Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Na Bíblia, a palavra luz se refere à verdade bíblica, ou à santidade, pureza de Deus. Enquanto escuridão e trevas se refere-se a erro, engano, falsidade, pecado. Escuridão espiritual e moral aqui no contexto de 1 João. O termo luz é colocado em contraste direto com trevas. Esse é o propósito da revelação de Deus em Cristo Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, no versículo 32, diz: Ele é luz de revelação para as nações, e é a glória do teu povo Israel. Lucas registrando a profecia de Isaías, que Jesus é luz para revelação às nações da glória de Deus, por meio do povo de Israel. Ele vem, Jesus, para que as trevas sejam dissipadas, mas não apenas no campo da batalha espiritual, as trevas do engano do ser humano, da ignorância no nosso coração, a mentira em que vivemos, o pecado que lidamos. Jesus vem para que o pecado seja expelido, expulso da presença do verdadeiro, porque Ele é o verdadeiro, da pureza, do conhecimento, da fé em Jesus. João, o apóstolo João que escreveu isso aqui, ele andou com Jesus. Ele viu o que é andar na luz, porque Jesus é santo, puro e não pecou. E agora ele vai trazer para nós aqui, os leitores, quais as implicações para a vida daqueles que dizem que conhecem Jesus, que dizem que são cristãos. Espera aí, eu andei com Jesus, eu sei o que é andar na luz. É isso aqui, vocês dizem que são seguidores de Jesus e andam como Ele? Ele vai falar um pouco disso. E aí no 6, versículo 6, ele diz: se afirmamos que não temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Nenhuma pessoa que tem comunhão, tem parte com Deus, como nós vimos semana passada, vive nas trevas, no engano, no erro. Se você está num ambiente de escuridão, tem muita informação ali, mas está tudo escuro, então você não tem informação nenhuma. Você sabe que tem coisas, mas não sabe bem, não entende. Um ambiente de confusão, de uma falsa lucidez, de engano. Quando a luz chega em um ambiente de escuridão, você começa a ver as coisas, a entender coisas que não entendia na escuridão. E isso, naturalmente, gera o desejo de querer ver mais, de querer sair daquela escuridão, de querer que essa luz aumente para você possa compreender o todo das coisas. A luz, ela revela a necessidade de conhecimento. Quando você conhece a luz, você vê que você tem muito a conhecer. Você tem mais a buscar. Você começa a ver que tem mais a aprender. Uma pessoa que escolhe viver na escuridão, na ignorância do conhecimento de Deus revelado em Jesus e Sua palavra, ainda não conhece a luz. Uma pessoa que escolhe viver na escuridão é porque ainda não conheceu a luz de fato. Não tem comunhão com Deus e com seus filhos. Não tem parte com Deus. Porque Deus é luz e nele não há trevas. Se vivemos na luz, como Deus está na luz, se andarmos na luz, pararmos de andar na escuridão, e o resultado de andar na luz é andar com Jesus. Isso está bonito na teoria, né? Mas na prática, o que é andar na luz? Andar com Jesus. Uma vida purificada, em progresso de santidade, uma caminhada de progresso de santidade, de se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Uma vida conduzida à comunhão com Deus por meio de Cristo. Viver na luz traz a ideia de viver na presença de Deus, viver iluminado pela luz da santidade de Deus. Se Deus é santo, Ele irradia a sua beleza, a sua pureza em luz. Ele vai iluminar aquilo que não presta na minha vida, para ser tratado, removido, tirado, para que eu possa ser limpo, purificado. É isso que a luz faz, ela mostra o problema que tinha na escuridão. A santidade de Deus é luz.
aos nossos pecados mais íntimos e mais profundos e secretos. A santidade de Deus é luz. Se você se aproxima de Deus, da santidade dele, não tem como continuar o mesmo. Nada fica oculto diante de Deus. Por isso, quanto mais perto dele, mais perto de luz, mais parecido com ele devo me tornar. Em outras palavras, andar na luz é andar em quebrantamento. Andar com o coração tratável, pronto a admitir os seus pecados, quando a luz da santidade divina, quando o Espírito Santo mostrar os seus pecados. Assim, nós manteremos comunhão com Ele e teremos comunhão uns com os outros. Há uma conexão entre luz e comunhão. Há um direcionamento da luz para entender a verdade, conhecer a verdade, mas também para andar de maneira adequada junto à sua comunidade. Isso está diretamente relacionado aqui, no mesmo versículo, no mesmo contexto imediato. Isso significa que a nossa parte com Deus, a nossa comunhão com Deus, pode ser checada, verificada, com base no nosso relacionamento com outros cristãos. A nossa comunhão com Deus pode ser verificada com base no nosso relacionamento com outros cristãos. Porque se vivemos na luz, temos comunhão, temos parte uns com os outros. Quando a luz divina alcança a sua vida, isso quebra o poder das trevas, tira as máscaras que sugerem quem somos. E você começa a ser verdadeiro com as pessoas. A nossa humildade e disposição em amadurecer nos proporciona um início de verdadeira comunhão. Anote isso. A nossa humildade e disposição em amadurecer nos proporciona um início de verdadeira comunhão. Alguma vez eu já pedi vocês aqui para olhe para o irmão que está do seu lado e repita. Alguma vez já fiz isso aqui? Você lembra? Não, né? Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: obrigado, Jesus, porque o meu pastor não fica pedindo para eu repetir as coisas. Mas hoje ele vai pedir. Em 2 anos de igreja, primeiro, não sei quando vai ser o próximo, mas olhe para esse texto, não precisa olhar para o lado, mas repita: a nossa humildade e disposição em amadurecer nos proporciona um início da verdadeira comunhão. Amém? Podemos parar por aqui. Mas eu sou xarope e vou continuar. O que permite a gente ter um relacionamento real, um relacionamento sem máscaras com o corpo de Cristo, com a igreja, com os irmãos, é a segurança da nossa salvação, da nossa fé em Cristo Jesus. Tem gente que não gosta da igreja, cheia de gente falsa. E realmente, tem igreja que tem muita gente falsa, porque elas querem uma aparência de que estão ali há tempo, querem mostrar algo que não são, para tentar conseguir o que não conseguem por conta própria. Mas se você tem segurança, fé em Jesus que ganhou sua salvação para tratar a sua vida, você não precisa de máscaras diante dos seus irmãos. E em comunhão com a luz, intimidade com Deus, você tira as máscaras e mostra quem você é, os seus pecados, as suas falhas, em tratamento. É na comunhão, na parte com os irmãos, que eu sou tratado. Sou ferida e sou remédio. Isso parece paradoxal, mas é divino. É o poder de Deus operando em mim e através de mim nos meus irmãos. Você consegue entender isso? Por isso não dá para ser cristão sozinho. Não dá para ser cristão isolado. Eu e Deus, eu não preciso de igreja. Esse negócio de igreja aí, instituição, eu tenho minha fé, eu acredito no meu Deus, eu leio minha Bíblia. Isso está desconexo, então você só está lendo uma página da Bíblia. O índice. Porque se você ler o conteúdo dela, você vai ser levado a ter comunhão com seus irmãos. A viver em comunidade, para que Deus apareça nessa comunidade. Isso é mentira de Satanás, que você não precisa de uma igreja. É mentira que a gente gosta e quer acreditar, mas a gente sabe que não é verdade. E eu não estou dizendo que não há problemas em igrejas da nossa e em muitas lideranças por aí. Infelizmente, há muitas instituições
com líderes ilegítimos que ferem pessoas, que machucam as pessoas. Infelizmente, causam dores a muitos. Mas quem tem a luz em comunhão com Deus vai procurar relacionamento com algum corpo, como a igreja. Nem que eu precise mudar de cidade para isso, de emprego. Eu já vi gente procurando um novo lugar para morar, porque onde ele morava não tinha uma igreja bíblica para ter comunhão com os irmãos. Quem tem comunhão com a luz, terá com a igreja. Quem tem comunhão com o cabeça, que é Cristo, terá comunhão com o corpo. Isso não é apenas um check-up na nossa vida. Isso é um benefício que Deus nos dá. É um privilégio. E como nós temos falado, essa comunhão, ela vai muito além de uma simples socialização. Não é RP da igreja, não é relações públicas. A comunhão, ter parte. Ela vem de uma convicção de que temos algo em comum, muito maior. E por isso expressamos relacionamento de proximidade, humildade, perdão e amor. Eu perdoo, eu amo, eu me esforço, eu me entrego, eu sou humilde, porque há algo muito maior que nos conecta do que essa pisada de calo, do que essa tropeçada que eu dei, que o meu irmão deu. Algo muito maior. Se você não está em comunhão com a sua igreja, a maior probabilidade é que você não tem tido intimidade com Cristo Jesus. Se você não tem comunhão com o corpo, a maior probabilidade é que você está desconectado do cabeça. Comunhão uns com os outros é resultado de indivíduos que andam na luz. Comunhão uns com os outros como igreja é resultado de indivíduos que andam na luz. Releia o versículo 6 e você verá isso. E o 7 vai dizer que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Na verdade é o 7 que diz isso aí, no início do 7, parte A. Aí o final vai dizer que o sangue nos purifica de todo o pecado. Porque a barreira entre nós e Deus, entre eu e você, entre você e seu irmão, entre você e o seu semelhante, que é o pecado, ela é removida pelo sangue de Jesus, quando você crê nele. E essa expressão, todo pecado, ela pode significar cada pecado, necessariamente, ou também todo tipo de pecado. Independente do significado literal, a ênfase aqui é no poder ilimitado do sangue de Jesus para purificar os pecados. Não há pecado, não há barreira, não há maldição, não há feitiço, não há demônio que impeça que uma pessoa arrependida, confessa, com fé em Jesus, possa ser perdoada, purificada e restaurada a comunhão. Não há, não tenha medo. Não tenha medo de demônio, de maldição, de feitiço, de qualquer outra coisa que possam fazer, que alguém diz que vai fazer para você. Não há nada que impeça uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo, crê nele, busque a ele, busque o seu corpo, confesse seus pecados e ande na luz, de ter comunhão com a cabeça e com o corpo. Não há. Glórias a Deus por isso. Tem um comentarista chamado Herbert Blaney. Falei mais ou menos certo, Cluff? Ele diz: é um erro pensar que tudo que João está sugerindo aqui pode ser obtido em uma única ocasião ou em resposta a uma entrega momentânea e total a Deus. Uma vez eu levantei a mão, uma vez num acampamento, uma vez num culto. Jesus disse: sigam-me. Somente aqueles que começam a seguir e continuam a caminhar na luz podem experimentar os resultados descritos aqui da comunhão. Isso fala de um caminhar a ser adotado, uma vida a ser vivida, uma comunhão a ser desfrutada e uma purificação a ser experimentada. Quem é discípulo de Jesus anda na sua luz. Por isso, a base para a comunhão com Deus e com os demais irmãos em Cristo é um coração quebrantado e a busca por uma vida pura para andar na luz. Isso trará comunhão verdadeira e contagiante para que as pessoas queiram fazer parte desse corpo. Mas alguém poderia dizer: não, mas eu ando na luz. Eu não sou um pecador. Talvez porque sou referência de pecador e alguém muito ruim. E comparado a alguém muito ruim, você não é tão ruim quanto ele. Mas olha que o texto vai nos dizer:
o texto nos diz a partir do versículo 8 que nós temos uma dificuldade para manter essa comunhão. Qual é a dificuldade para manter a comunhão? Faltou um ponto de interrogação. Eu quero olhar com vocês o versículo 8 e 10, que João trabalha a mesma essência. Ele diz: se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Andar na luz é viver longe de pecados. Dizer que não tem pecado pode ser uma baita mentira ou uma grande ilusão. Tem gente que acredita que não tem. Isso é uma ilusão. Lembra o que eu falei semana passada sobre uma crença errada leva a práticas erradas? Quando você acredita em algo errado, você vai ser levado a fazer coisas erradas. Essas pessoas aqui, para quem João dirige essa carta, elas estavam desconstruindo o conceito de pecado. Não é bem assim. E ao desconstruir o conceito de pecado, o pecado não existe. Então, o que eu faço não é pecado, eu posso continuar fazendo. Estava se espalhando essa ideia de que as práticas pecaminosas eram inofensivas ao espírito do cristão, ao espírito. Portanto, se ela é inofensiva ao meu espírito, ela não existe no âmbito da espiritualidade. Então, o que eu faço no corpo não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Só que isso é uma besteira. Isso é uma mentira. Jesus quer redimir toda a nossa vida, o nosso ser integral como um todo. Afinal, depois de curar, de salvar as pessoas, ele dizia: vá e não peques mais. O pecado é real. Mas se nós temos parte, intimidade, comunhão na santidade de Deus, e Deus é santo, Ele não tem pecado. Quando eu peco, a luz da natureza divina mostra o meu erro, aponta o meu pecado. Você não fica confortável em pecar se você tem parte na santidade com Deus. Aquilo vai te incomodar, vai ficar martelando. Isso me incomoda, isso deve me levar ao arrependimento e confissão. Quando o Espírito Santo vem falar a nossa consciência, apontando os nossos pecados, Ele não está te acusando, o acusador é outro, Ele vem para te transformar. A nossa reação correta seria concordar com Ele, reconhecendo a nossa culpa e buscando a ajuda de Jesus. Foi essa atitude tomada pelo rei Davi. Após um período agonizante, em que ele tentou abafar a voz divina falando em sua consciência, pesando, ele confessa seus pecados. Nós lemos isso no Salmo 32, você pode continuar lendo o Salmo 32, leia o Salmo 51. Enquanto calei os meus pecados, o meu corpo definhou. Até doente ele ficou por causa dos pecados, tentando se enganar. Então todos têm pecado. Quem afirma um perfeccionismo cristão está muito equivocado. Porque a possibilidade de cometer pecados permanece aqui. O cristão, ele vive em um mundo pecaminoso, mau. Nós somos tentados, somos cercados por fraquezas humanas de todo tipo. Essa é a dificuldade para mantermos comunhão com Deus e com os irmãos, a presença do pecado. Quem é discípulo de Jesus, anda na sua luz. Tá. Mas se andar na luz é não pecar, e o texto acabou de dizer que eu vou pecar, que todo mundo peca, como eu vou andar na luz? Parece um axioma que não se encaixa. A igual a B, B igual a C, mas A diferente de C. Não consigo. Como assim? Qual a solução para isso? Como eu posso dizer que ando na luz se eu ainda peco? O texto acabou de me confirmar isso. Se o pecado é a barreira para a comunhão, como me manter em comunhão com Deus e com a igreja? Como isso vai ser possível? Qual é a solução para isso? A gente viu como se mantém andando na luz. Nós temos um problema, pecamos. Qual a solução para esse problema? O versículo 9 e os próximos nos mostram. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O texto não está falando de uma confissão individual, como uma confidência para a remissão de pecados.
não quer dizer que há uma necessidade obrigatória de você confessar cada um dos seus pecados. Na verdade, você e eu nem conseguiríamos fazer isso. A gente peca e nem percebe que está pecando muitas vezes. A gente peca e só depois se deu conta que ferimos. Quanto a gente deveria ter mudado o jeito de falar, o tom da voz, a resposta que demos, a maneira que agimos. Na hora não foi uma escolha fácil ou não fácil. Eu fiz errado. Por que isso? Pela presença do pecado ainda em nós, influenciando o nosso ser. Ou é só comigo que acontece isso? Eu e você não conseguiríamos, pecamos muito. Mas a ênfase aqui desse texto é na consciência e no reconhecimento da sua natureza carnal, da luta que existe, da influência do velho homem. O contexto nos mostra que confessar os nossos pecados significa concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito, que diz que nós somos pecadores, temos cometido pecado em ações, palavras e pensamentos. Pecado não é só o que você faz, o que você fala, e não só o que você fala, o que você pensa. O famoso dicionário de teologia Weine, ele define que confessar é alguém admitir que é culpado daquilo que é acusado, como resultado de uma convicção interna. Então não é você admitir para não se incomodar. Fui eu, tá bom, chega, acabou a discussão. Vou dizer que sim só para eu poder ganhar o prêmio lá no final. Eu confessei agora os meus pecados para eu ser redimido. Não é uma troca, é uma confissão que vem de uma convicção de que você está errado. E eu não estou falando que não é necessário confessar os pecados. Nós vemos nesse texto, em outros textos da Bíblia, que nos orientam a assim proceder, confessar, falar dos nossos pecados. Um bom princípio para a confissão de pecado é esse. A confissão deve ser tão extensa quanto o estrago feito pelo pecado. Quantas pessoas envolveu o teu erro? Quem foi ferido? Ela sabe do teu arrependimento, você confessou e pediu perdão? Não, ela já sabe, eu estou mudando, então vá lá e fale, faz diferença. Não, mas é óbvio que ela sabe. O óbvio precisa ser dito. Se teu pecado caiu no domínio público, uma retratação pública seria muito coerente, não acha? Um pedido de perdão, de confissão, de arrependimento. Se teu pecado foi contra teu marido, contra tua esposa, contra teus filhos, contra o teu sócio, contra a tua igreja, eles precisam ouvir a tua confissão e arrependimento, porque eles sabem do teu erro. Se o teu pecado ofende outras pessoas, essas outras pessoas precisam ouvir a tua confissão e pedido de perdão. Mas nós tentamos apaziguar isso com o tempo, deixa o tempo passar que as coisas se resolvem. O tempo não é o remédio de Deus. Muitas vezes é necessário esperar um pouco para lidar com a circunstância, para expor a circunstância, para resolver algumas pendências antes. Se envolve outras pessoas antes de confessar e expor, é necessário ver se a pessoa está de acordo, o quanto ela pode ser exposta nessa confissão. Então não é sair botando a boca no megafone, é ter uma orientação para a confissão de pecados. Porque a nossa confissão é uma oportunidade. É uma oportunidade para a cura de outras pessoas também. E para a sua cura, é isso que diz Tiago capítulo 5, versículo 16. Nós somos curados quando confessamos nossos pecados. João está falando que se a gente confessa nossos pecados para Deus, nós somos perdoados. Tiago vai dizer que quando confessamos uns aos outros, somos curados. Porque a confissão pública faz parte do processo de cura e libertação daquele pecado, daquela escravidão, daquela repetição. Lembram? Eu sou ferida e sou remédio. Eu posso expor a minha ferida e outros serão curados pelo meu testemunho. Sou ferido em tratamento e apresento a vocês o único remédio que eu estou usando e está dando certo e que eu indico para vocês também. E isso glorifica a Deus, isso diminui você e exalta Cristo. A gente canta, e que diminua eu para que tu cresça, Senhor, mas a gente não se humilha diante do Senhor. Não, eu sou crentão, eu sou bom, eu nunca erro. Eu tenho meus pecadinhos, mas a gente não dá nome aos bois. Todo mundo erra, né? A gente numa falsa humildade, todo mundo erra, todo mundo tem pecados. Qual é o teu pecado? É orgulho?
É vaidade? É mentira? É roubo? É ganância? É promiscuidade? É fornicação? Qual é o teu pecado que você vai confessar e colocar nas mãos de Deus para ser purificado e tratado? Porque Deus nos perdoa. Deus nos purifica. Deus cumpre o que promete. O texto fala que Ele é fiel e justo. A palavra fiel significa confiável. Deus não falha. Ele cumpre o que diz. Por isso que a certeza do perdão não é uma questão de sentimento. Eu não me sinto perdoado por Deus. A certeza do perdão não é uma questão de sentimento, isso é outra coisa que deve ser tratada também. Mas a certeza do perdão vem da palavra de Deus. Ele é fiel. Se você se arrependeu e confessou seus pecados, Ele perdoa. E o seu sentimento de culpa faz parte do processo de restauração. A não ser que o seu arrependimento seja fake, né? E você vai continuar com aquela culpa por muito tempo. Mas Deus é justo. Ele é justo para perdoar os nossos pecados quando reconhecemos nossa condição e confiamos em Jesus. Deus é justo, Ele nos perdoa, nos limpa de toda maldade, pois a nossa culpa já foi levada em Cristo Jesus. João vai dizer isso agora no início do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isso para que vocês não pequem. A carta é prática também. Eu quero que vocês tenham uma vida de santidade, de luz. Parece que João estava até pressentindo, né? Eu vou escrever que as pessoas têm pecado e que se elas se confessarem a Jesus, Deus purifica. Aí vai ter uns caras que vão dizer, então eu posso pecar à vontade, e depois eu confesso e aí eu estou purificado. Não, eu estou escrevendo tudo isso para que vocês não pequem, para que andem na luz. Não é para vocês viverem na libertinagem. Quem vive assim não entendeu ainda o que é pecado e perdão. Se você quer usar a confissão e o perdão de Deus como uma válvula de escape, como inconsequente, é que você ainda é guiado pela carne, pelo velho homem, pelos desejos carnais do mundo. E aí João declara, sem gerar dúvidas, que a marca de uma vida cristã é uma vida sem pecado, conhecendo e andando na luz. Só que João sabe que nós somos suscetíveis a pecar. Por isso, aí ele volta e diz, mas se alguém, contudo, alguém pecar, isso expressa uma possibilidade. O pecado no crente, ele é como um acidente. Eu não queria, eu fiz a besteira, eu não queria. Não é premeditado, organizado, planejado, mal. Alguém que tem intimidade com Deus. Não é uma situação normal e corriqueira. Não, todo dia eu faço esse pecado, mas no final do dia antes de dormir eu peço perdão. O pecado deve ser uma falha, um acidente, um pneu que furou e você não planejou na estrada. Só que se você está andando a cada 400 metros furando pneu, tem alguma coisa errada com esse carro, com essa roda, com a estrada onde você está andando. Porque não é normal. É normal, uma hora vai furar. Mas toda hora, cada 500 metros, todo dia, tem alguma coisa errada. Quando você se der conta do seu pecado, confesse, peça perdão e não esmoreça. Não fique se lamuriando, não fique tão frustrado a ponto de querer abandonar a fé. Eu não presto mesmo, quero saber. Calma, a restauração está prontamente disponível na pessoa de Jesus Cristo, o nosso advogado. Nós temos um advogado que nos defende, Jesus Cristo, aquele que é justo. Quem é justo que João tinha acabado de falar? Deus. Jesus é Deus, Ele é justo. A palavra advogado, como está escrito aqui no original do grego aqui, ela aparece mais quatro vezes no Novo Testamento. Aparece aqui e no Evangelho de João, somente no Evangelho de João, mais 4 vezes. E todas as outras vezes, ela é traduzida como Consolador e se refere ao Espírito Santo. A única vez que ela é traduzida como advogado é aqui em 1 João, e ela está se referindo diretamente a Jesus Cristo. O mesmo pronome, a mesma palavra. E isso significa alguém que se coloca de lado para ajudar. Quando João usa essa palavra aqui, aplicada a Jesus, a ideia é que Jesus se apresenta ao Pai em nossa defesa. Não, peraí, eu já paguei esse pecado. No nosso entendimento, né? Infantil, assim como uma historinha. Jesus está ali, não castiga ele porque eu já recebi o castigo. Ele acredita, ele tem fé, ele está buscando melhorar. Não é assim, né? Eu estou fazendo aquilo infantilizando como deve ser. E ninguém pode nos condenar com um advogado como esse.
Romanos capítulo 8, versículo 34 diz: quem nos condenará então? Ninguém! Ninguém vai apontar o dedo na sua cara e dizer que tu vai para o inferno por causa disso. A não ser que o seu pecado seja uma prática, seja normal, seja uma vida na escuridão. Mas se você falhou, não há condenação, porque Jesus Cristo ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Em versículo 2 nos diz que Ele mesmo, Jesus, é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. A palavra original aqui para sacrifício, a tradução das versões mais antigas é propiciação. É uma linguagem cerimonial do Antigo Testamento, da propiciação pelo pecado. Quando animais eram sacrificados e o sangue derramado simbolizava o pagamento pelo pecado. A palavra traz uma ideia de aplacar, de pacificar, acalmar alguém que foi tratado com injustiça. Deus é santo, nosso pecado ofende a Ele. E há necessidade de sacrifício para aplacar a ira de Deus. E o sacrifício dos animais era um simbolismo, uma didática do que iria acontecer. Porque o sangue de Jesus é derramado depois como pagamento que quita de uma vez por todas a dívida com Deus. Esse sacrifício de Jesus, Hebreus vai explicar que ele é perfeito, ele é eterno, é de uma vez por todas. E não é apenas, João agora expande, não é apenas para os judeus, isso é para todo o mundo, isso se expande para todo aquele que crê, aquele que se arrepende e confia na obra de Jesus. É importante falar que confia na obra de Jesus, porque quando a gente fala alguém que confia em Jesus, as pessoas pensam, alguém que acredita em Jesus. E se você perguntar aqui para uma multidão, 5.000 pessoas, quem acredita em Jesus? 5.000 pessoas dirão, eu acredito em Jesus. O Jesus existiu historicamente, o Jesus histórico é provado, arqueologicamente, historicamente ele existiu. Mas quem confia na obra de Jesus? A obra é o que ele fez em vida, a sua morte e ressurreição. E o significado disso para mim, a nova vida. Eu confio na obra de Jesus, a vida perfeita que ele teve, que eu não consigo ter. A morte substitutiva que eu merecia e ele levou. E a ressurreição para que eu possa ter uma nova vida. Eu confio nessa obra. E por isso eu não vivo sem máscaras. Eu confesso os meus pecados. Eu me esforço. Eu ando em caminho, em progresso de santidade. Porque eu confio em Jesus. E o Espírito Santo me ajuda a andar nessa luz. Para a gente refletir e praticar. Esse sinalzinho aqui é para o grupo de louvor. Vim. A gente não combinou muito bem. Eu estou pegando jeito com eles. Para a gente concluir, irmãos. Ouça a verdade. Qualquer líder religioso, influenciador, um pregador, qualquer um que negar ou diminuir a seriedade do pecado e seus efeitos, a verdade não está nele. A verdade não está nele. E ele está fazendo Deus parecer um mentiroso, porque Deus leva o pecado muito a sério. A verdade precisa ser dita. Não apenas aquilo que agrada os ouvidos do mundo. A pregação é a exposição da verdade e não entretenimento a auditórios. E não massagem no ego das pessoas para que elas se sintam melhor na segunda-feira. É a verdade que te liberta, é a verdade que transforma. O que você tem ouvido contém toda a verdade ou só é gostosinho de ouvir? O que você tem ouvido? Muito cuidado com o que você tem escutado por aí. Ouça a verdade. Ande na luz. Deus te salvou para te livrar da influência do pecado. Ele te deu uma nova vida. Parte com a santidade de Deus. O perdão que Deus promete, Ele dá. Não é um encorajamento. Isso não é um encorajamento para, como diz o gaúcho, se largar nas cordas e viver de qualquer jeito. Pelo contrário. Quem vive uma vida de pecado e diz que é só confessar e pedir perdão porque Deus já deixou tudo garantido, está se enganando e nunca foi de fato perdoado por Deus. Nunca sentiu o peso dos seus pecados. Mas a manifestação da graça e do perdão de Deus leva a uma busca de vida longe do pecado. Você tem andado na luz? Tem percebido essa luz sobre a sua vida?
revelando aquilo que precisa mudar na pregação da palavra, numa canção, na comunhão com os irmãos? Tem feito diferença na sua vida? Arrependa-se, confesse e alegre-se. Nós devemos sim sentir tristeza pelos nossos erros. Manchamos a imagem de Deus, entristecemos o nosso Rei, lamentamos profundamente pelo nosso pecado, mas devemos humildemente pedir perdão e crer no perdão oferecido por Deus mediante o sacrifício completo e perfeito de Jesus Cristo. E nos alegrar nisso. Um crente é alegre porque ele sabe que foi perdoado, que ele tem nova vida. Não anda se martirizando de beiço, de mau humor. Eu sou alegre porque eu sou uma nova criatura e posso ter nova vida em Cristo Jesus. Você é livre, você é perdoado. O medo de confessar, de admitir as suas fraquezas, de seguir em frente para lidar com o erro e as feridas, está muito ligado a querer provar algo para alguém e para si mesmo. Não posso, o que vão pensar de mim? Eu não vou admitir esse erro, é muito humilhante. É isso mesmo. Aquele que se humilha, Deus exaltará. Lucas diz isso. Creia no Senhor. Não tente impressionar ninguém, não tente me impressionar. Não tente se enganar, se impressionando a si mesmo. Isso é um auto-engano. Nós temos um Salvador maravilhoso e perfeito que nos impressiona. Em Cristo recebemos perdão e a certeza do perdão. E nós somos renovados no desejo de viver com Ele em santidade. Recebemos ânimo, recebemos coragem para continuar alegres na caminhada como discípulo. Amém? O sotaque verdadeiro de um verdadeiro discípulo não está na língua, nas palavras, no linguajar gospel, nas músicas que cantamos, mas na alegria de vida, humilde, de que reconhece quem é, está no arrependimento sincero e confesso, e na busca de Cristo, do perdão e da palavra no Espírito Santo para a transformação. Quem é de Cristo anda na luz, ainda que peque, tem perdão e restauração em Jesus. E João nos ensina isso para que a gente possa usufruir da comunhão com Deus e com os irmãos. Amém?